Bom, prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na página 84. Vamos agora ao item 72 do material didático. A Igreja do Evangelho Quadrangular. Irmãos, a Igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja cristã igual à Assembleia de Deus. Tá bom? Até como a Assembleia de Deus sempre fala, Jesus salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo, essa expressão quadrangular, o nome deles vem exatamente disso. E a Igreja do Evangelho Quadrangular, se você perguntar também, quando que surgiu o avivamento dela? Não, eles já foram fundados pentecostais, tá bom? Bom, o comentário diz: a Igreja do Evangelho Quadrangular nasceu do esforço evangelístico de uma mulher corajosa, a Elizabeth Kennedy. Depois de 2 casamentos, seu nome foi mudado para Aimee Semple McPherson, conhecida popularmente como Irmã Aimee. Nasceu em Ingersoll, cidade de Ontário, no Canadá, em 9 de outubro de 1890 e faleceu em 27 de setembro de 1944. Seu pai era metodista e sua mãe era oficial do Exército da Salvação. Aos 17 anos, em 1907, converteu-se ao Evangelho e logo depois recebeu o batismo com o Espírito Santo. Aimee frequentou o Exército da Salvação ao lado de sua mãe, a Igreja Metodista Episcopal de Hancock, na Filadélfia, a primeira igreja batista em São José, na Califórnia, onde foi ordenada ministra e fez parte do ministério das Assembleias de Deus. Então, fez parte do ministério das Assembleias de Deus lá. Então, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela é uma igreja cristã. Bom, eu tirei esse texto aí da obra Teologia para Pentecostais, que ele relata essa igreja que ela surge no Canadá. Era o quê? Era um grupo pentecostal também que estava escondido no Canadá. E que agora eles estão tendo liberdade para pregar, então eles estão começando a se desenvolver, eles estão começando a crescer. E crescendo, então, eles começam a aparecer na história. Mas não é assim, surgiu em um espanto, todo mundo foi bater alguém, todos espantados porque alguém falou em línguas espirituais, não. A história deles relata, nós sempre fomos pentecostais. Tá bom? O comentário prossegue. O nome quadrangular foi sugerido como interpretação da visão dos 4 querubins de Ezequiel 1, versículo 4 a 28, e resumida como: Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo, Jesus voltará. Tá bom? São essa expressão que eles usam. É bem interessante. Então, você veja, é uma igreja pentecostal que existia no Canadá e que não dá para você dizer a origem dela. Você começa a tomar conhecimento quando ela começa a se desenvolver. E sempre lembrando, os críticos do sucessionismo, o que eles ensinam? Eles ensinam que você tem dificuldade de encontrar essas igrejas anabatistas na história. Mas é claro, desde o ano 411 que a Igreja Católica começou a usar o exército romano para matar essas igrejas. Criou a Inquisição para matar essas igrejas. Todos os protestantes perseguiam essas igrejas que não batizavam recém-nascidos. Nós vimos que teve países na Europa, como a Espanha, a Suécia, que eles terminaram a perseguição em 1830, 1834. Só aí que a Inquisição ela foi encerrada na Espanha. Até esses 1830, o anabatista na Espanha ele podia ser queimado vivo. Se ele fosse descoberto, ele era colocado na fogueira. Então, aí você dizer que você tem poucos sinais dessas igrejas, mesmo assim nós temos sinais que eu não considero poucos. Mas esses sinais foram sinais normalmente em que eles aparecem morrendo, ou fugindo, ou sendo perseguidos, presos. Ok? Alguns países mais tolerantes, como a Inglaterra, a partir de 1600, principalmente,
eles são só presos, já não estavam mais sendo mortos. Ok? A partir de 1700, já ninguém mais era nem preso por anabatismo na Inglaterra, mas nos Estados Unidos vai continuar, em alguns outros países. Tá bom? Mas a razão, qualquer crítico do sucessionismo, o que você deve responder a ele? Por que nós encontramos pouca informação dessas igrejas? Porque elas estavam fugindo para não serem mortas por católico e protestante. Veja aí o Zwinglio, você pode ir no YouTube, procura lá Zwinglio e os anabatistas. Você vai ter um filme ali contando a história de Zwinglio. Ele matou muitos anabatistas, mas no filme ele mata lá um anabatista, ele joga ele na fogueira. O filme termina assim. É um filme que está na internet contando a história de Zwinglio. Então, isso, claro, justifica o fato de você encontrar um número não tão grande de anabatistas, mas nós encontramos um número que eu considero grande, sim. Não é, como eles dizem, um número muito pequeno. Nós citamos exemplo dos valdenses, que a Igreja Católica criou a Inquisição para matá-los lá em 1200. Vimos John Wycliffe nos anos 1300 enviando missionários anabatistas pela Europa e os inquisidores católicos perseguindo eles. Vimos anabatistas sendo queimados por Zwinglio, Lutero defendendo a morte deles, Calvino defendendo a morte deles, Melanchthon, a Igreja Católica, todo mundo defendendo a morte deles, e eles iam para a fogueira, mas não negavam a fé. Então, esses eu posso dizer que se encaixam no que Jesus Cristo disse: eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos, não resistais ao ímpio. Ou seja, não peguem arma para você resistir a ele, não se defenda do ímpio, senão você se torna uma instituição comum. Foi isso que a Igreja Católica e as igrejas protestantes fizeram, por isso que eles são uma instituição comum, ok?